Boa tarde, meus amores. Vamos dar início, né, à matéria de história. E nós vamos falar sobre quando começa a história do Brasil, por que navegar e a importância das especiarias, tá? Então, eu preciso que vocês peguem o livrinho de história para mim. Abram na página 22. Vamos lá. Essa matéria, a gente precisa ler todo esse capítulo, né, que a gente vai dar agora, para você ir entendendo a explicação, tá bom? Então vamos lá. Página 22, quando começa a história do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, viram que essa terra era habitada por diversos grupos indígenas. Por que será que os navegadores portugueses decidiram realizar as viagens marítimas e explorar diversos cantos do mundo naquela época? Por que empreenderam nossas viagens? Como chegaram ao Brasil? Como era a vida em um navio dos séculos XV e XVI? Algum outro povo também se aventurou a desbravar rotas desconhecidas? Vamos descobrir, né? Os portugueses, né, eles chegaram aqui no Brasil e quando eles chegaram aqui se depararam com um povo que já existia, né, os indígenas. Então a gente ouve muito falar que os portugueses, né, Pedro Álvares descobriu o Brasil, né, e é um equívoco nessas informações. Ele, quando chegou aqui, a terra não estava desabitada, pelo contrário, né? Havia povos indígenas demarcando já o seu território e, na verdade, eles eram donos daquele espaço, né? E agora, durante a leitura, nós vamos observar o porquê dessa navegação. Vamos dar continuidade na mesma página 22, está escrito assim. Aqui embaixo nós encontramos a mesma obra, tá? Vou botar no slide. Embaixo da obra vamos ler. A obra, O Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, representa as embarcações portuguesas chegadas ao Brasil no ano de 1500 e sendo recebidos por indígenas que viviam na região que hoje é conhecido como Costa do Descobrimento no estado da Bahia. Então aqui há mais uma informação de que eles realmente, quando chegaram aqui, já existia habitantes, que eram nossos índios, tá bom? Dando continuidade. Para estudar como foi o processo de expansão marítima portuguesa, vamos utilizar a partir de agora o conceito século. Você sabia que os séculos, períodos de 100 anos, são representados em algarismo romano e não em algarismo árabe? No século XV, por exemplo, corresponde o período compreendido entre 1401 e 1500. Século XVI corresponde ao período de 1501 a 1600. Hoje, hoje nós vivemos no século XXI, que teve início em 2001 e o século XXI terminará no ano de 2100. Nesta unidade, vamos estudar sobre a chegada dos portugueses na América no século XV e sobre o início da colonização. Continuando na página seguinte, por que navegar? Então vamos ler juntos também essa matéria. Em meados do século XV, o governo de Portugal passou a organizar expedições marítimas para tentar encontrar uma rota marítima pelos Oceanos Atlântico e Índico para chegar à região das Índias e assim participar do comércio de artigos de luxo que acontecia por lá. Entre os produtos comercializados na região da Índia estavam a porcelana, a seda, o ouro, o algodão, as joias, as madeiras e principalmente as especiarias.
que tinham grande valor no mercado. Alguns anos depois dos portugueses terem iniciado suas expedições marítimas, o governo da Espanha também começou a organizar expedições pelo Oceano Atlântico. E por que no século XV, embarcar em um navio em busca de caminhos era uma grande aventura? Era uma grande aventura porque ninguém, até aquele momento, tinha explorado esse caminho. Dando continuidade na leitura. O mundo conhecido pelos europeus até então resumia-se a algumas partes da África e da Ásia. Eles ainda não sabiam da existência da América, da Antártica nem da Oceania. Por isso, os navegadores europeus tinham de se preparar para explorar caminhos e regiões até então desconhecidas. As expedições marítimas europeias pelos oceanos ficaram historicamente conhecidas como grandes navegações. Esse período foi marcado por uma intensa produção de mapa. Aqui nós temos um mapa. Observem que esse mapa é sinalizado pelos animais marítimos, que por onde eles passavam, eles iam visualizando o que acontecia naquela parte da navegação, iam demarcando aqueles lugares com esses animais, E dando continuidade a essa navegação, na página 24, algumas viagens marítimas portuguesas. Eu também preciso ler junto com vocês também essa leitura aqui. Vamos lá. Os portugueses e outros povos da Europa, da África e da Ásia já faziam viagens marítimas de curta distância, antes do período de grandes navegações. Para conseguir a especiaria do Oriente, os comerciantes utilizavam as rotas comerciais do mar Mediterrâneo, além das rotas terrestres. A partir de 1453, essas rotas marítimas, principalmente as do mar Mediterrâneo, passaram a ser disputadas por turcos, genoveses e venezuelanos. Naquele contexto, sair da Europa e chegar até as Índias pelas rotas das especiarias começou a se tornar algo muito raro e difícil. Assim, Portugal começou a investir em pesquisas para encontrar uma nova rota marítima pelos oceanos para chegar às Índias. Então aqui, nós temos uma obra que fala sobre a partida de Vasco da Gama para a Índia, que foi retratada pelo artista Alfredo Ruck, Na página seguinte, na página 25, vem falando sobre a importância das especiarias, que era um dos principais comércios que Portugal tinha, que era muito valorizado na época, E nossas especiarias hoje também vem desse conhecimento. É o cravo da Índia, é a noz moscada, é o açafrão, É o cominho, a pimenta do reino, a folha de louro, Todas essas especiarias hoje chegaram até a gente, E é uma das coisas que a gente utiliza na nossa casa, a mamãe utiliza para fazer alimentação e talvez você não observe, Então para um pouquinho, vai lá na cozinha e dá uma olhadinha nas especiarias que estão dentro da sua casa, tá bom? Fiquem com Deus, façam as atividades, Deus abençoe, tá?